Boa noite a todos. Instituto Almas Irmãs é o tema da palestra desta noite. E é um tema que surgiu quando me foi lançado pelo Dr. Lutênio. Confesso que criei uma imagem em torno deste tema e quando comecei a ler a documentação que o Dr. Lutênio me mandou, a minha primeira reação foi: onde é que eu me fui meter? Muito sinceramente. E, contrariamente a como costumo começar as minhas palestras, eu hoje começo com uma pergunta para vocês, que eu só peço que levantem a mão. Quem é que aqui tem uma ideia do que é que será o Instituto Almas Irmãs? Quatro. Ok. Então, no final, vou ter outra pergunta para vocês. Antes de mais, esta palestra foi preparada com base num livro de André Luiz, intitulado Sexo e Destino, e fundamentalmente é o capítulo 9 do livro, 9 e 10, que fala do Instituto Almas Irmãs. E este capítulo André Luiz começa este capítulo de uma forma muito simples. Começa por nos dizer que ao longo do seu percurso pelo nosso lar, rumou junto de Neves, portanto o irmão, o companheiro que o andava a acompanhar durante este conhecer no nosso lar, para o Instituto de Renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. E quando se lê este primeiro parágrafo, começou logo aqui o meu drama com esta palestra, que era: eu tinha uma ideia sobre o que é que seria um Instituto Almas Irmãs, e de repente vem-me falar de uma renovação. Eu, calma lá, que isto já me começaram aqui a baralhar aquilo que eu tinha pensado. Então, fundamentalmente, aquilo que vamos falar esta noite é começar por perceber o que é o Instituto Almas Irmãs. Depois de perceber o que é a reeducação sexual que nos é falado neste capítulo. Percebermos qual a origem dos que habitam o Instituto Almas Irmãs. E, por fim, perceber qual é o ambiente que se vive no Instituto Almas Irmãs. O que é que se passa dentro deste Instituto. Então, o que é o Instituto Almas Irmãs, fundamentalmente? André Luiz começa-nos por dizer que em 82 anos, portanto o livro é de 1963, portanto estamos aqui, atualmente o Instituto Almas Irmãs é um instituto com 138 anos de existência. O Almas Irmãs que detinha habitualmente uma população oscilante entre 5 a 6 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de um instituto localizado no nosso lar que tem uma taxa populacional equivalente a metade da população da zona urbana de Águeda. Portanto, estamos a falar de um instituto grande, povoado, e que exibia um plano extenso de construções, conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 km quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins, autêntica cidade por si. E neste momento dá-nos vontade a todos nós irmos para o Instituto Almas Irmãs. É natural, que é uma cidade dentro do nosso lar, harmoniosa. Mas quem é que irá para o Instituto Almas Irmãs? O Almas Irmãs, assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual. Portanto, falamos de um instituto que acolhe irmãos desencarnados que necessitam de se reeducar a nível sexual. E eu não vou entrar em pormenores nesta palestra, mas tudo aquilo que vos possa passar pela cabeça neste campo, nós conseguimos encontrar no Instituto Almas Irmãs. Irmãos desencarnados completamente desequilibrados neste campo. Necessitados de reeducação. E muitos de nós, neste momento, perguntamos-nos qual a necessidade da reeducação sexual. Qual a necessidade de abordar este tema? Porque, na verdade, é daqueles temas que nunca é para nós. É sempre para o outro.
Nós até somos fiéis, temos uma vida muito séria, casados. O problema é que não é o que nós fazemos à vista dos outros. O problema reside no que é que eu faço dentro de mim, na forma como eu abordo esta temática. E então, porquê a necessidade desta reeducação sexual? Porquê a necessidade de falarmos desta temática aqui? Emmanuel, num dos seus livros, fala-nos que toda a criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica. Instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um. A energia sexual é comum a todos nós. Todos nós a temos. Agora resta saber se a gerimos com responsabilidade. Ela foi-nos dada no momento da criação. Portanto, é uma responsabilidade que nos é dada. E nós sabemos geri-la com responsabilidade? Divaldo Franco, num outro livro, Sexo e Consciência, fala-nos que o sexo, como qualquer outra função biológica, tem a sua finalidade precípua, que é a continuidade da vida na Terra. Reparem aqui a importância da energia sexual na nossa existência na Terra. Nós precisamos de vir à Terra para evoluir, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Nós podemos habitar anos no mundo espiritual, ter os melhores ensinamentos, mas quando no corpo, quando na Terra, quando reencarnados, será que conseguimos aplicar tudo aquilo que aprendemos? Será que conseguimos fazer a transformação interior necessária para aplicarmos aquilo que nos foi ensinado no mundo espiritual, enquanto desencarnados? E como é que eu posso vir à Terra? Como é que pode ocorrer este processo de reencarnação que me vai ajudar a evoluir? Através do uso da minha energia sexual para a fecundação, para dar vida, para trazer vida. Portanto, nós falamos aqui de uma dádiva da criação importante. A dádiva da criação da vida. E nós utilizamos essa energia de forma responsável? Muitos de nós sim, outros nem por isso. E o Instituto Almas Irmãs é criado precisamente para auxiliar estes irmãos que se perdem no uso desta energia, acabando por criar endividamento para com eles, pelas falhas que cometeram. Então Divaldo continua-nos a dizer que ele se apresenta como um dos nossos mais predominantes instintos primários. Sem dúvida. Aqueles que garantem a nossa preservação. E Kardec, no Livro dos Espíritos, a quarta lei moral é qual? A lei da reprodução. A lei da reprodução que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos só é possível através da aplicação da nossa energia sexual. Portanto, falamos aqui de uma responsabilização de nós, enquanto seres encarnados. Do que é que nós fazemos com o sexo. E na questão 686 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Claro que sim. Isso é evidente, respondem os Espíritos. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Sem a reprodução, nós não tínhamos possibilidade de vir à Terra, não tínhamos possibilidade de aplicar em prática aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Na espiritualidade, nós temos um ensinamento. No mundo físico, nós temos a prova para saber se efetivamente evoluímos. Então, porquê esta necessidade da reeducação sexual? Nem sempre os encarnados, nós, fazemos o uso correto das nossas energias, sejam elas no âmbito do sexo, sejam elas em qualquer outro âmbito da nossa vida. Quantos de nós nos deixamos levar por vezes em momentos de cólera pelo pensamento? E até dizemos coisas que no minuto seguinte, pronto, já falhei, já foi. O mesmo se passa no campo sexual. Então,
Divaldo Franco, em um livro Sexo e Consciência, diz-nos que aqueles que estagiam nas faixas primárias da evolução preferem as sensações que se saturam rápido, passando a buscar experiências novas e diferentes que vão desaguar nas aberrações. Ou seja, o que nós falamos aqui é de uma vivência carnal que leva a um endividamento, que me leva a assumir compromissos com o outro, que me conduz ao Instituto Almas Irmãs, pela necessidade da minha reeducação. Tudo o que eu faça nesta encarnação, eu vou ter que pagar. Tudo aquilo que eu faço de mal, eu vou ter que pagar, eu vou ter que equilibrar. Eu sou responsável pelos meus atos. E a partir do momento que eu levo uma vida leviana, ludibriando o outro para obter o prazer instantâneo, o tal estagiar nas faixas primárias que Divaldo Franco nos fala aqui, eu estou-me a endividar com a espiritualidade. No entanto, os indivíduos que transitam pela faixa evolutiva do equilíbrio, porque encontram a realidade do espírito, têm mais emoções do que sensações. Nessas pessoas, o intercurso sexual é feito de ternura, não é brutal como nos seres primitivos. Falamos aqui de um encontro de almas. Num dos livros, e eu referi isto há pouco tempo aqui num estudo, num dos livros de Divaldo, o Sexo e Consciência, que é de onde se tirou este trecho, é falar de uma coisa curiosa, que é o ato sexual feito com verdadeiro amor, e falamos do amor verdadeiro. Há uma troca de energias. Sabem o equivalente aqui? A uma sessão de passe. Porquê? Porque é feito com veracidade. É feito com uma entrega para lá do corpo. Mas isto exige responsabilidade. Exige termos consciência da forma como agimos. Isto agora leva-nos a outra pergunta. Começamos a ver isto. E será que queremos mesmo ir para o Instituto Almas Irmãs? André Luís, no livro, continua-nos a falar. Possuía vasta dependência reservada a enfermos. André Luís, há pouco, relatava-nos um Instituto de Almas Irmãs, bonito, harmonioso, com jardins, arruamentos. Mas não eram todos os que tinham logo acesso a essa área. Pois havia uma área reservada a enfermos, os verdadeiros alienados em consequência de alucinações emotivas trazidas da Terra, resultantes da má gestão da minha energia sexual, dos compromissos que eu assumia com o outro sem qualquer respeito pelo outro e por mim. Permaneciam reclusos em manicômios, sob tratamento indicado, sempre que apartados das flanges dementadas das regiões tenebrosas. Portanto, estamos aqui a falar de doentes do espírito, irmãos desencarnados, que eram acolhidos. E antes de serem encaminhados para um ensinamento, eram ajudados. Eles viviam alienados, eles viviam sujeitos, alheios a si próprios, fora de si, em consequência de alucinações emotivas. Já falámos aqui em palestras anteriores e em estudos dos quadros mentais que eu crio com os meus pensamentos, e nos quais eu me torno refém. E o que eles me falam aqui, o que André Luís nos relata aqui, são alucinações emotivas. São quadros mentais projetados por mim, pelos vícios que eu levo da Terra, seja no campo sexual, seja em qualquer outro campo da minha vida. Tudo aquilo em que eu me vicio, tudo aquilo que eu uso de forma desregulada, é um problema que eu estou a assumir para o momento do desencarne. Seja o sexo, seja o álcool, seja o tabaco, seja a comida, seja a maldicência. Tudo isto são painéis mentais que eu crio e que me vão alucinar o espírito, que me vão alucinar a minha presença
na vida espiritual. E neste momento muitos de vocês devem estar a pensar assim, não sei se hoje devia ter vindo ao centro, que está um bocado assustador. E reparem que eles depois nos falam aqui que esta foi... Mas não se assustem. Atenção. Nós já chegámos até à Casa Espírita. Portanto, é uma questão de começarmos a tentar aplicar aquilo que vamos aprender de que não é fácil. Mas houve aqui uma parte neste trecho que me deixou um pouco a pensar. Reclusos em manicômios. E eu falo por mim, quando penso em manicômios, penso em coisas assustadoras, confesso. Crio todo um quadro mental absolutamente assustador. Mesmo assim, acho que não consegui chegar ao quadro mental que se vive nesta área do Instituto Almas Irmãs. Porque falamos de pessoas que estão falamos de entidades, de espíritos completamente fora de si, alienados de si, que se deixaram envolver de tal forma no endividamento que ficam reclusos de si mesmos. Há alguns livros que nos retratam e relatam não o Instituto Almas Irmãs, mas os quadros umbralinos onde muitos destes seres se encontram. E são quadros assustadores. São quadros tenebrosos. São quadros que nos deixam mesmo a pensar, é isto que eu quero para o meu momento do desencarno? Mas ele continua, André Luís continua por nos dizer que ele a esta área não teve acesso, e para que não fiquem assustados, e por isso é que eu estava a dizer, não vale a pena ficarem assustados, na área a que ele teve acesso do Instituto Almas Irmãs, ele encontrou rostos sorridentes que o saudavam, de primeiro com semblantes circunspectos que nos lançavam olhares de simpatia. Falamos de entidades, de espíritos desencarnados, que viveram nestas faixas de loucura, nestes painéis, retidos nestes manicômios, consequência das suas atitudes, mas que tiveram a reforma íntima, que tomaram consciência de onde viviam, do sofrimento em que se encontravam, e tomaram a decisão de evoluir com a ajuda da espiritualidade. Porque quando queremos evoluir, a espiritualidade ajuda-nos, não nos abandona. E eles têm tomado esta decisão, estando conscientes que não estavam ainda completamente curados e perfeitos, estavam já com olhares de simpatia e sorridentes para com os outros. Porquê? Porque já tinham tomado consciência de por onde passaram. Tal como André Luís, no primeiro livro da sua obra, Nosso Lar, nos relata o momento em que passou pelo umbral e depois o agradecimento que tem para com o Nosso Lar pelo acolhimento que lhe foi feito. Também estas entidades têm este sorriso pela oportunidade de evolução que a espiritualidade lhes coloca à sua frente. E este instituto foi criado, o Instituto Almas Irmãs, foi criado precisamente para ajudar estas entidades a evoluírem, a olharem para o sexo com o devido respeito com que não é olhado nos dias de hoje. Com o respeito pelo sexo, com o respeito pelo outro, mas acima de tudo, com o respeito por eles mesmos. Mas, de onde é que vêm estes espíritos? De onde é que vêm estas entidades que nós encontramos no Almas Irmãs? E no livro Sexo e Evolução, nós podemos ler que os espíritos matriculados nesse educandário, e o Almas Irmãs não é mais do que um educandário, onde nós somos educados a trabalhar o nosso interior, não são recolhidos nas zonas sombrias de sofrimento e levados diretamente para um instituto. Não é um acesso direto. Porquê? Porque se eu vivo naqueles painéis de alucinação, se eu vivo preso àqueles meus pensamentos,
Então, eu tenho que ter um trabalho de selecionamento e assistência mais ou menos longa aos espíritos recolhidos nas zonas umbralinas, muitas vezes em completa alienação. Precisam de adquirir um certo equilíbrio para depois obterem condições de participar efetivamente dessas maravilhosas aulas de conhecimento sexual sob a luz da verdade, do amor e da justiça. E reparem que o que aqui nos é dito não é adquirirem equilíbrio, é adquirir um certo equilíbrio. Porquê? Porque estas entidades, estes irmãos desencarnados, têm que querer, têm que, por livre vontade, livre-arbítrio, quererem ser ajudados. Da mesma forma que nós, espíritos encarnados, também temos que querer ser ajudados pelo outro. Se não quisermos efetivamente mudar, o que é que o nosso irmão de luz, o nosso guia protetor, nos pode fazer? Nada. O que é que me interessa a mim vir à casa espírita todas as quartas-feiras se quando sai aquela porta mantenho os mesmos comportamentos? Nada. O que é que me interessa a mim assistir a todos os estudos complementares, palestras, ir sempre ao passe, se quando passo aquela porta mantenho as mesmas atitudes? Nada. E estes espíritos que são recolhidos e que são levados a readquirir um certo equilíbrio, são levados a autoconsciencializarem-se do estado de sofrimento em que se encontram, assumindo que precisam de ajuda. Não quer dizer que depois desta autoconsciencialização eles não voltem a cair. Voltam. Muitos voltam a cair. Mas como disse Divaldo Franco uma vez, só cai quem avança. Porque quem não cai não sai do mesmo lugar. Então, se eles após readquirirem este certo equilíbrio que os leva então depois para aquela parte bonita, inicial, que intencionalmente eu vos apresentei do Instituto Almas Irmãs, porque eu se começasse logo com esta parte um bocadinho agressiva já ninguém queria ir para o Almas Irmãs, era uma chatice. Então, depois de readquirirmos estes espíritos readquirirem este equilíbrio, qual é que é o futuro deles? O mesmo de todos nós. A reencarnação. A arena terrestre com a esfera da prática, em que os alunos diplomados no Almas Irmãs, os alunos que tiveram acesso às aulas, e que já vamos ver quais são as aulas que aqui no Almas Irmãs se vivem, são impelidos às experiências, aos encargos que lhe fixam o mérito ou demérito. O simples facto de eu reencarnar não quer dizer que eu vá ter sucesso. Era bom. Mas o problema é que no momento do nascimento esqueço-me de tudo o que assumi no outro lado. Era mais fácil se eu soubesse. Ou não. Onde é que ficava o meu mérito se eu soubesse aquilo a que me comprometi? E essas entidades do Almas Irmãs comprometem-se. E comprometem-se de tal forma que fica uma ficha com todo o histórico do que se está realizando na reencarnação obtida. Eles antes de reencarnarem, também há reencarnações compulsórias, atenção, mas estamos a falar na normalidade dos casos, antes de reencarnarem, preenchem a ficha, que é a forma mais fácil de nós conseguirmos visualizar o que é que se passa, preenchem a ficha onde assumem os compromissos, as limitações que vão ter nesta reencarnação e os compromissos que assumem nesta reencarnação. No qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos. Nem tudo são rosas quando reencarnamos. Balanço esse que é examinável a qualquer momento, para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem na desincumbência das obrigações a que se empenharam e conforme o esforço espontâneo que revelam na construção do bem geral. Portanto, se aqui, quando perguntávamos qual o futuro, vimos que era o da arena terrestre, o da reencarnação,
não é uma reencarnação simples, porque eu venho comprometido com a oportunidade que me foi dada no Instituto Almas Irmãs de conhecer como é que eu devo gerir a minha energia sexual, reequilibrando-me. Então, este histórico, não do que eu fiz enquanto desencarnado, mas também do que eu fiz enquanto encarnado, fica ali registado. E a parte que acaba por ter alguma graça é o porquê do Almas Irmãs. Porquê este nome? Porque as entidades que ali se encontram acabam por se assumirem como irmãos. E acabam por se juntarem. Estamos a falar dos doentes que se encontram no Instituto. Eles acabam por se juntar para juntos se apoiarem no processo reencarnatório. Podendo alguns, por vezes, reencarnar primeiro para depois acolher o colega como filhos para os ajudarem. E fazem uma caminhada conjunta. E mesmo os que não reencarnam vão acompanhando a partir da espiritualidade o espírito reencarnado dentro do que lhe é merecido. Por isso que também nos diga que é balanço esse que é examinável a qualquer momento para efeito de auxílio maior ou menor. Será que se eu não combater os meus instintos mais primitivos deverei ou mereço ser auxiliado? Se eu nada fizer? Se eu reencarnar e as minhas atitudes continuarem iguais? Se eu não tiver um mínimo esforço? Será que vou ser auxiliado? Poderei ser, mas se calhar não me vou endividar mais, podendo ir-me buscar ainda mais problemas do que aqueles que eu já tenho. E André Luís perguntou então se, ao reencarno, qual é a taxa de sucesso? Ao que lhe respondem que uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas apontava um coeficiente de cada 100 estudantes 18 vitoriosos nos compromissos. Já não é mau. 22 melhorados. 26 muito imperfeitamente melhorados. Reparem. Há os melhorados e depois há os imperfeitamente melhorados. Evoluíste pouco, mas evoluíste o que já é bom. 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Porquê? Porque é-nos dada a dádiva do esquecimento. E é-nos dado o livre-arbítrio. Eu decido o que é que quero fazer. Portanto, reparem que o facto de eu ter passado pelo Almas Irmãs não é uma vitória conquistada logo à partida. Porque o Almas Irmãs é na espiritualidade. A verdadeira prova, o verdadeiro colocar em prática daquilo que eu aprendi na espiritualidade é feito aqui, na vida terrena. E neste momento eu não sei que compromissos é que eu assumi com a espiritualidade antes desta minha reencarnação. Antes de vir à Terra e ser chamado de Ricardo. Não sei que compromissos é que assumi. Mas a partir do momento que me é dado a conhecer o Espiritismo, é-me também aumentada a minha responsabilidade. Porque neste momento eu sei que algum compromisso foi assumido. E o que é que eu estou a fazer para honrar esse compromisso? E honrar as dádivas que me foram dadas. E é isto que nós temos que pensar diariamente. E também já vimos aqui que no nosso lar, e não só nas colónias espirituais, há um processo, há um tempo que é dedicado ao estudo, à preparação da próxima reencarnação. E então isto leva-nos à questão de como é que é o ambiente que se vive no Instituto Almas Irmãs. E esta descrição é linda. Porque André Luís fala-nos que é de salientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. O sexo era estudado.
O motivo da minha queda, o motivo do meu sofrimento, o motivo da minha passagem pelo Almas Irmãs é ali abordado com naturalidade, estudado. E no livro Sexo e Destino, André Luiz retrata uma sala de aula e diz que os alunos estavam em torno de figuras anatómicas do sexo, a estudá-lo e a perceber como moldá-lo na próxima reencarnação. E a imagem que me veio à cabeça foi das minhas aulas de biologia do secundário, em que tínhamos aquele boneco que desmontávamos, e foi a imagem que eu rapidamente me veio à cabeça. E era feito este estudo. Matérias professadas em regime de especialização, cada qual atendida em construção apropositada. Sexo e amor, sexo e matrimónio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia. São algumas das disciplinas que eram aqui estudadas no Instituto Almas Irmãs. Porquê? Eu falhei no sexo. Então é o sexo que eu tenho que estudar. É esta a matéria que eu tenho que compreender. Para que numa próxima reencarnação saiba usar a energia sexual de forma responsável, de forma realmente, que me permita realmente evoluir. Ir para Almas Irmãs é uma dádiva que nos é dada, resultante de mau comportamento, sem dúvida, mas uma dádiva e uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de aprendizagem. E, claro está, que André Luiz perguntou ao guia quais eram as disciplinas que tinham mais inscritos. Ao que lhes responderam, inscrevia o número mais extenso, viera a saber que os assuntos de sexo e maternidade e sexo e penologia retinham proeminência franca. Não fosse o desafio da maternidade ou da paternidade algo tão difícil, não é? Então, sexo e maternidade porquê? O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes do lar na Terra. Ajustes do lar porquê? Quantos casos conhecemos nós de um elemento do casal abandonar a casa, o compromisso do casamento e abandonar os filhos? Todos nós conhecemos um caso. E o endividamento que daí advém? Tudo é explicado à luz do Espiritismo. Mas o endividamento que eu assumo a partir do momento que eu viro costas à família que constituí. Então, aqui o sexo e maternidade acolhia doentes das mais diferentes esferas. Sejam casos de abandono da casa, sejam casos de aborto, sejam casos de abandono do filho, casos em que eu precisava de me reequilibrar. E depois, sexo e penologia, ou sexo e repressão. Porquê? Perceber espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições. Espíritos conscientes dos perigos a que estavam expostos a quando o momento da reencarnação e criam mecanismos de proteção. Como é que se podem proteger? E esta proteção às vezes chega por coisas que quando chegam nós barafustamos e perguntamos onde é que está a justiça de Deus. E é um caso muito simples. A doença do século, o HIV. O HIV será uma pena ou será uma dádiva? Quantos é que são levados a repensar a sua sexualidade, o uso da sua energia sexual,
no momento em que o exame do HIV dá positivo. E isto é uma forma de penologia. Eu posso reencarnar com o registro de que vou ser doente, vou ser seropositivo. Mas o meu comportamento, as minhas decisões enquanto espírito reencarnado, é que vão definir se efetivamente eu vou sofrer de HIV ou não. Por muito que eu deixe a minha ficha reencarnatória preenchida, o meu livre-arbítrio vai definir aquilo a que eu vou estar exposto durante aquela reencarnação. E por vezes aquilo que nós olhamos como grandes penas e barafustamos e nos questionamos onde é que está a justiça, porque a mim, não é mais do que uma dádiva para me fazer parar e pensar naquilo que eu tenho feito com a minha vida. E esta é das principais mensagens que o Espiritismo nos traz, que é a responsabilização. É o nós sermos responsáveis por aquilo que nos acontece. Mas responsabilidade é dura. Responsabilidade dói. E no Instituto Almas Irmãs, é-lhes dado a conhecer os problemas, as falhas, mas também lhes é dado a conhecer que ferramentas é que eu posso usar para combater esses problemas e para me melhorar. Muito mais nós podíamos falar do Instituto Almas Irmãs, embora também, sinceramente, haja muita pouca documentação acerca desta temática. E é um tema muito sensível. Aliás, eu quando comentei com a minha mãe o que era o Instituto Almas Irmãs, a reação dela foi: e tu vais falar disso em palestra? Parece que sim. E foi uma conversa muito engraçada em que ela estava a falar da palestra, e depois desligámos o telefone, eu peguei no telefone e voltei-lhe a ligar e perguntei-lhe: o que é que tu achas que é o Almas Irmãs? E agora isto leva-me a uma pergunta. Aqueles que já tinham uma ideia do que é o Almas Irmãs, mantém-se? E os que ouviram pela primeira vez, quando ouviram o tema, mudou a ideia? A minha mãe e eu também, quando o doutor me apresentou o tema pela primeira vez, pensámos no Almas Irmãs como algo para lá das almas gêmeas. Não. Mas esta questão é que estes doentes do Almas Irmãs, por mais hediondos que sejam os crimes, e vocês podem pensar nos crimes morais mais assustadores, eles continuam a ser espíritos encarnados. Por muito que nos custe, continuam a ser nossos irmãos. São espíritos por quem nós devemos ter compaixão, porque são espíritos sofredores. São espíritos que vivem presos em painéis vibratórios horrendos, em por vezes obsessões doentias, perseguições de reencarnações de milénios. E é assustador quando começamos a ver alguns painéis obsessivos destas entidades, e dá-nos pena que realmente sofram tanto. Mas eles continuam a ser nossos irmãos. E é assim que nós temos que continuar a olhar para eles. Por isso é que eu digo, havia muito mais que se podia dizer em torno do Instituto Almas Irmãs. E em torno da própria temática do sexo e do que é que eu faço com o sexo na minha vida e de que forma é que eu me endivido com a espiritualidade quando faço mau uso da minha energia sexual. Mas não o vou fazer hoje. Vamos ter outras, com certeza vão haver outras palestras neste tema. Acho que o importante é começarmos por assimilar o que é que fazemos com a nossa sexualidade. E então, em modo de conclusão, trago uma frase de Divaldo Franco que nos diz que, afinal, quando a energia sexual não é bem direcionada, ela desfigura as pessoas. E lá está, o encaminhar para o Instituto Almas Irmãs,
que se transformam em subcriaturas, aqueles indivíduos insatisfeitos e atormentados que não se relacionam sexualmente, mas são psiquicamente desequilibrados, o que justifica a necessidade de trabalhar essas energias sexuais para transformá-las em forças psíquicas em benefício do próprio indivíduo. Ou seja, o trabalhar estas energias para podermos evoluir. Há na obra de Divaldo o relato do que é que acontecia com Francisco de Assis no uso da sua energia sexual na prática do bem. E que, no final, era semelhante, o libertar daquela energia era semelhante a um ato sexual. Da mesma forma que vos falei que quando há a relação entre duas pessoas, uma relação de amor verdadeiro, a troca fluídica é semelhante a um passe. Portanto, o uso correto da energia sexual do indivíduo, além de acarretar uma grande responsabilidade e necessitar de uma grande disciplina, é necessário para a nossa evolução, para evitar quadros de completa alienação em que muitos vivem. Consciente destes desafios, foi criado um Instituto Almas Irmãs para acolher estes irmãos que necessitam de um tratamento especial, estes irmãos equilibrados. Muitas vezes o tratamento passa pela própria proteção dos obsessores que os perseguem. No auxílio dos irmãos necessitados da reeducação sexual, porque é um tema sensível. É um tema que tem que ser abordado com calma. Auxílio esse que é prestado pelo estudo, para que na carne nos sejam sujeitas as próprias provas, as verdadeiras provas. Mas é necessário o estudo. Daí que nos seja dito, espíritas amais, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos. Este é o segundo. Assim nos deixou o Espírito de Verdade em Paris, 1860. Porquê? Eu sem o conhecimento não posso fazer nada, mas se não amar ao próximo, independentemente das falhas que eles tenham, se eu não olhar para aquele doente do espírito como um irmão, o que é que me interessa a mim o conhecimento que eu trago comigo? Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, deixa-nos alguns ensinamentos de como trabalharmos as energias sexuais. Ou seja, é basicamente as normas gerais para a prática sexual. E ele fala-nos, não há proibição, mas há educação. E Joana de Ângeles, num dos livros de Divaldo, diz-nos que quantos não vivem em castidade física, porque em pensamento são tudo menos castos. Não é evitarmos fazer, é fazer de forma responsável, consciente, educada. Não há abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não há indisciplina, mas há o controle. Não há um impulso livre, mas há responsabilidade. E tudo isto é possível com o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplinar os meus desejos, disciplinar os meus pensamentos, disciplinar as minhas atitudes. Boa noite a todos e obrigado. A página 11. Instrumento da vossa paz.
orar. Querido amigo Jesus, Mestre e Senhor, que convida-nos ao banquete espiritual do Teu Evangelho, eis que Te agradecemos a oportunidade que aqui encontramos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia que se foi, pela noite que chegou, envolvendo-nos naturalmente, pela madrugada que virá. Agradecemos-Te os inúmeros recursos que contribuíram para a nossa harmonia e o nosso bem-estar, o lar, a família, os amigos, o pão, o trabalho, a fé, a luz espiritual. Inundados, Senhor, da luz do esclarecimento, compreendemos a grandiosidade da nossa necessidade de aprender, libertar-se e amadurecer diante da vida. Quantas vezes identificamos em nós esta ou aquela imperfeição, aquela deficiência, aquele vício, conflito ou tormento. E nessa noite, nós queremos suplicar-Te, Senhor, na condição de aprendizes, de necessitados de reeducação de toda espécie, que a Tua misericórdia, através dos Seus mensageiros celestes, venha em nosso socorro, inspirando-nos a mudança de atitude que contribuirá para o nosso crescimento e para a nossa paz. Necessitamos, Senhor, da Tua misericórdia para compreendermos a nossa pequenez, tantos outros descuidos originários do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e temos a certeza de que, não estando a sós, a Sua providência junto aos nossos corações vem nos conduzir, Senhor, a acertar mais e a repetir menos o erro. Diante das bênçãos que André Luiz nos leciona e nos traz nessa noite, como em tantas outras, vem, Jesus amigo, amparar-nos e, por extensão, deixa-nos orar e pedir por tantos outros que se encontram na mesma condição nossa, talvez sem a códia de conhecimento que nós já recolhemos, possivelmente caindo porque não sabem, mas nós, Senhor, que temos a bênção do Seu Evangelho no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos, muito mais sentido e muito mais responsabilidade, certamente nos será pedido. Leve em conta
nossas imperfeições na medida do nosso esforço. Auxilia-nos, Senhor, a sermos tolerantes para com as nossas imperfeições e perseverantes com as nossas melhorias. Oramos para por todos aqueles que na terra ou no mundo espiritual atravessam condições deste teor, os nossos irmãos, as nossas irmãs, que encontram-se nos prostíbulos, nas casas de ilusões, aqueles outros, Senhor, que enlouqueceram nas dificuldades de se respeitarem e de se auto-amarem. Oramos, Senhor Jesus, pelos que se encontram nos manicômios, nos locais de dor e de sofrimento, os nossos irmãos nos hospitais, nas ruas, a infância desamparada, a velhice solitária, aqueles, Senhor, vitimados pela perseguição, pelo tormento espiritual, e aqueles que, sendo instrumento dessa dor, não foram capazes ainda de perdoar. Abençoe, envolvendo-nos, permitindo retornar para os nossos lares, levando conosco a alegria e a paz aqui recolhida. Guarda-nos assim, Senhor Jesus, sob a tua proteção, inspiração e paz, hoje, agora e sempre.